Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos continuar, né, o nosso livro Quer Ser Belo. Alguns alunos já disseram que já fizeram a leitura, mas é bom sempre relembrar, né? Tem sempre algum detalhe, alguma coisa que a gente precisa estar lembrando. Nessa obra aqui, o tema principal é a questão da beleza, como o próprio livro já sugere, o próprio título, né? Na própria capa já vem sugerindo esse tipo de debate aqui no livro. E nós vamos hoje debater 4 tópicos, tá bom? Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre ideia fixa, discussões depois da última aula e surpresa. Viu? É interessante, novamente, né? Repito, volto a dizer, é super interessante que vocês, assim que fizerem a leitura, né, do tópico, vocês façam aquelas anotações para que vocês não se percam, tá bom? Para que vocês não se percam no decorrer do tema ali do livro, viu? É interessante que cada tópico seja entendido como ele realmente é. E depois a obra como um todo, a obra inteira. Então vamos lá. Na ideia fixa, a Priscila volta novamente aliás, volta não, ela continua com a ideia de que precisa perder peso, de que ela é feia, aquela velha história que você já conhece a respeito de Priscila. E a amiga dela, sempre querendo alertá-la que ela é bonita, que você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, você é bonita do jeito que você é, só que ela não acredita. Então, gera um certo confronto entre ela e a amiga próxima mesmo, aquela. E aí vocês vão perceber um pouco mais à frente, já nós vamos falar sobre esse tópico, que quando a pessoa, né, considera-se amiga da outra e fala realmente o que precisa ser dito, a Priscila não gosta de forma alguma. Ela vai gostar de outro que diz o que ela quer ouvir e não o que ela precisa ouvir. Já já nós vamos ver esse tópico. No tópico de discussão, André e Priscila, que é justamente esse, eles conversam sobre a questão de beleza, né? E aí André diz que é importante cuidar do corpo. Vocês estão lembrados que André, ele conheceu o Marcelo lá na academia e aí ele vai começar a gostar dessa questão de ter o corpo aí bem musculoso e tudo mais. Ele sempre gostou de cuidar do corpo. Só que quando ele vê o outro, né, bem mais forte, há pouco tempo na academia, ele já levanta a anteninha, já fica pensando, será que eu posso ser também dessa forma, né? E aí a Priscila acaba desabafando com ele e ele diz, Priscila, é dessa forma mesmo. Alguns amigos não entendem a gente, não dizem o que a gente quer ouvir, né? Não diz, não sei o que, alguma coisa nesse sentido. E aí a Priscila acaba gostando do André porque ele apoia ela em uma coisa que não é correta, principalmente a forma em que ela está fazendo a dieta. Vocês estão lembrados que ela mente para a mãe dela, né? Ela finge que está se alimentando direito e na verdade ela não está. Então ela vai provocar aí um certo problema com a própria saúde dela, né? Por mentir, por não se cuidar da maneira adequada. Porque ela acha que ter o corpo belíssimo é ter o corpo magro igual a modelo que ela é fascinada por ela, né? E a amiga quer alertar justamente sobre isso, sobre a questão de que cada um tem uma beleza, cada uma é bonita de uma forma diferente, você não é feia, só que ela não consegue compreender, ela não consegue ter a ideia fixa que ela é bonita. E aí, né, na discussão, voltemos aqui, mudei um pouquinho lá para o primeiro, o André acaba dizendo que realmente tem amigos que não entendem, não sei o que, e ela acaba gostando do André por isso. Até elogia o André, né, que ele tá com um corpo bonito, e ele acaba gostando, né, de ouvir isso, porque ele valoriza muito a questão de cuidar do próprio corpo. Nesse tópico também aparece a Deise, né? A Deise é a professora de educação física que apoia o André em relação a cuidar do corpo, só que tem que saber a medida certa, não é o exagero que traz a beleza e o bem-estar, não, é a dosagem correta.
Então ela tenta mostrar esse ponto para o André, mas ele já está pensando em uma outra alternativa, que nós vamos conhecer também já já. Viu? Então, o central mesmo, o tópico central, a discussão central desses dois tópicos era esses dois temas. Depois da última aula, Priscila, né, ela continuou, vocês estão lembrados que depois que Clara foi contra a ideia dela, ela ficou sem falar ou depois depois que a amiga foi contra a ideia dela, ela ficou sem falar com a amiga que ela tanto conversava, tanto confiava e tudo mais. E aí ela vai para a escola, se sente sozinha e tudo, para ainda completar toda essa problemática, ela ainda vê a Clara e a Mayara conversando com o Edu. Isso para ela é o fim. Ela fica olhando e acha que a Clara está provocando, porque tudo para ela era provocação, tudo que acontecia com ela não era justo, era porque o outro era melhor e ela não. Sempre achava o outro sempre superior a ela, né? Ela não conseguia enxergar que ela tinha um objetivo muito grande, que ela era bonita, que ela era capaz, inteligente. Ela não conseguia. Bonita era o outro, capaz era o outro. Então rolava uma espécie de inveja da própria Clara, porque o Edu, ele se encantou por ela, né? Por Clara, pela forma de ser, pelo comportamento e tudo mais. E também porque ele realmente. E ele não é que ele desgostava da Priscila, mas ele não gostava dela da forma que ela queria. Ele gostava somente como amiga, só que ela não entendia dessa forma. E aí isso mexia demais com ela. Então ela viu eles conversando e tudo, e ela não gostou de forma alguma, achava que era provocação. E aí vocês já viram, né? Tudo vai começar a mudar na cabeça de Priscila, porque tudo ela levava muito a sério, coisas que não precisava, ela já pensava em várias outras coisas. Seguindo esse tópico, nós temos o surpresa, né? Depois que aconteceu tudo isso aqui, depois que aconteceu toda essa problemática e tudo mais, o Edu, ele foi visitar a Clara, que é nesse tópico surpresa. E aí eles começaram a conversar. A Clara já disse que a Priscila precisava de um tratamento, porque ela era bonita e tudo, mas ela tinha um certo problema, então ela precisava ser acompanhada, precisava ser tratada. E o Edu começou a conversar sobre a Priscila, e ele parou um pouquinho de conversar. Só que a Clara já tinha percebido que Priscila gostava muito de Edu, e ela disse que não precisava ele ficar tentando esconder ou mentir, porque ela já havia percebido esse tipo de coisa da Priscila por Edu, mas Edu por Priscila não aparentava a mesma situação. E ele pede desculpa, né? Ele pede para ela não foi nem desculpa, ele pediu para que ela não levasse a sério as coisas que a Priscila dissesse a ela, porque a Priscila era meio problemáticazinha e tudo, e aí foi quando ela disse que ela de repente poderia estar precisando de ajuda. E eles começaram a conversar, né? A Clara gostou muito da forma que o Edu se comportou na conversa e tudo mais. Edu já estava encantado, de certa forma, por Clara. E aí vão começar a conversar e de repente vão se entender. Mas isso nós só vamos saber depois que continuar a leitura do livro. Quem já leu sabe o que aconteceu. Se Edu realmente namorou com a Clara, se não, se ele voltou para Priscila, né? Se voltaram a ser amigos, se Priscila voltou a falar com a amiga dela porque ela estava se sentindo assim vazia, sozinha, talvez até repensou e voltou. Quem já leu sabe o que aconteceu, né? Quem ainda não leu vai ter que ler ou esperar a nossa próxima aula. Então tá, pessoal. Hoje nós vamos falar somente sobre esses quatro tópicos. Vocês continuem a leitura do livro, façam as anotações e na próxima aula nós seguiremos com a nossa obra, tá certo? Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.